Vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho a minha trajetória. Para quem não sabe, eu era terapeuta integrativa, holística, trabalhava no ocultismo e eu achava que eu estava cuidando de almas. O meu interesse, minha intenção genuína era cuidar de pessoas, era sarar feridas, enfim. E eu vivi isso durante muito tempo, inclusive quando Deus começou a entrar na minha vida e as coisas não iam pra frente, eu tentava fazer parceria, me esforçava, eu abria espaço, as coisas não conseguiam fluir, sempre que eu ia fechar um negócio, eu perdia o negócio. E eu falava, Senhor, eu não entendi, eu falei, eu tenho essa vontade genuína, pelas técnicas que eu sabia, pelo que eu entendia. Eu tinha formação, então eu trabalhava com constelação, radiestesia, com, a gente chama de apometria, que é a parte de desobsessão, eu trabalhava com a parte de cura emocional e espiritual. Também aprendi a trabalhar com a questão de análise corporal, com as feridas, né, da criança, que mais? Constelação, eu já falei. Enfim, eu tinha vários conhecimentos. Eu estudei Reiki, na verdade eu não trabalhava com Reiki, mas eu trabalhava com várias técnicas e conhecimentos. E aí o que acontece? Deus foi entrando na minha vida e nada dava certo. Eu acabei que fechei, eu tinha um espaço. E Deus fechou, chegou um ponto onde eu fechei. E foi a hora que Deus usou a palavra que me arrebatou, né? E aí eu fiquei no nada, eu falei, e agora, Senhor? Eu fechei o espaço, estava um monte de coisa acontecendo na minha vida. E aí foi a hora do recomeço. Eu já estava começando a caminhar com Cristo. E daí eu fui entendendo, né? Eu acho que teve um carnaval, assim, eu acho que eu fechei em dezembro. Em dezembro. E foi fevereiro, março, o carnaval. E aí eu falei, agora também vou aproveitar. Eu já tinha batizado, mas estava começando a caminhada com Cristo. Daí comecei o carnaval e pensando assim, também vou sair, aproveitar. Mas o Senhor me provocou de não, nós vamos ficar aqui em casa e nós vamos ter um encontro. Tipo, eu não sabia que era um encontro, mas ele falou, não, vamos fazer tipo um retiro. Eu senti ele me chamando para fazer um retiro e eu fiquei, não só a semana do carnaval, mas pelo menos umas 2 semanas, esse lugar de sozinha, fiquei aqui e Deus começou a me ministrar cura e libertação. Eu nem sabia o que era cura e libertação, eu já tinha ouvido falar de libertação em igreja católica, mas eu não sabia o que era cura e libertação, porque eu era aberta para tudo quanto é coisa holística, mística, eu era universalista, chamava da nova era, mas igreja católica, eu tinha certo preconceito, nunca me identifiquei com aquele tanto de ritual, até quando eu estava na questão da nova era, eu não tinha muita paciência com rituais, e igreja evangélica eu não, tinha preconceito total. Então, enfim, e Deus começou a me ministrar, me mostrando, foi aquele contato, intimidade muito, assim, o Espírito Santo desceu com força, assim, e começou a trazer coisas para eu estudar. Eu fiquei 2 semanas, tipo, maratonando, estudando vídeo no YouTube, enquanto o pessoal tava no carnaval, eu tava num processo de purificação e limpeza interna muito forte. A igreja onde eu tinha começado a frequentar, de novo, por sugestão do Espírito Santo, não trabalhava com nada da questão de cura e libertação. Mais pra frente eu fui descobrir que eles tinham a parte profética, né? Enfim, e o Senhor me ministrou isso tudo e foi me ensinando e eu fui muito profundo. Assim, foi uma limpeza muito forte. E aconteceu muitas coisas espirituais nesses dias, né? Eu falei, Senhor, é sério isso? Tem um monte de coisa que eu não sabia. Aí Deus me mostrou que era pecado, porque eu não achava que eu pecava. Tipo, eu errei, eu pequei, mas Senhor, me purifica, me perdoa. Me perdoa por todas as coisas que eu pequei, né? Tudo que passou. E pensei, ok, eu não conhecia, me senti meio com a consciência limpa. E o Espírito Santo falou assim, Eu percebi, ele falou, senta aqui. Vamos começar a olhar os pecados e dar nome. Eu falei, oi? E foi aí que ele começou essa questão de me mostrar. Tipo, eu nem sabia o que era pecado, eu não conhecia muito pouco da Bíblia. E daí eu comecei a conhecer muito sobre o que era iniquidade, pecado, transgressão. Eu comecei a aprofundar e entender também como tratar isso. E eu posso dizer que nessa parte, como é que fala? A gente fala que esse é o processo da cruz, né? De cura e libertação. Faz parte da santificação. Porque a salvação é quando o Senhor nos tira da lama. Já a cura e libertação e santificação é quando o Senhor começa a tirar a lama da gente.
Então, assim, essa foi uma parte mais grossa quando o Senhor tirou, porque eu tava muito misturada com a alma, eu tinha misturado com muita coisa, eu tinha entrado em muitas coisas, muitas filosofias, eu aceitei muita coisa, deixar entrar dentro da minha cabeça, da minha mente. Então, Deus estava limpando mesmo. E aí aconteceu isso tudo. Ok, então um grande processo foi feito. E eu vim caminhando tudo, e logo quando eu comecei a estudar mais, falei, vou começar a trabalhar então com terapia e mentoria cristã. E Deus ministrando o Espírito Santo muito forte em mim. E comecei a querer trabalhar com terapia e mentoria cristã. Peraí. No começo, e isso ainda começou muito devagar meus atendimentos. No começo, teve um último atendimento que eu fiz de constelação familiar, porque eu ainda estava... O que acontece? Quando Deus começa a trabalhar nessa santificação, não é tudo de uma vez. Isso acontece aos poucos, como ele mudou tudo, a minha forma de vestir. Ninguém me falou da igreja, ninguém na igreja nunca me falou nada, nem com as coisas que eu trabalhava. Na verdade, muita gente nem sabia. E quando eu fiz o último atendimento de constelação, eu senti um desconforto tão... Sabe, uma falta de sentido, tipo assim, de tudo que eu tinha conhecido da Bíblia, aquilo não fazia sentido nenhum. Era muito pequeno e totalmente, tipo, sem sentido. Perto de toda a cura que a Bíblia e o que o Senhor tinha me ministrado. E ok, tirei a constelação. Então eu fui tirando. É lógico que no começo eu já tinha tirado tudo. Tinha jogado o livro fora, tinha tirado todas essas questões de apometria. Eu já sabia que Deus já tinha me mostrado a questão de imagens, de tudo, livros que eu tinha de ocultismo. E ok, chegou um ponto que, tipo assim, tudo que tinha muita aparência de ocultismo, que era até a constelação, que eu fiquei meio assim, eu senti, Senhor, tipo assim, nada a ver. Senti uma frieza no coração com aquilo, tipo assim, sem sentido nenhum. E também fui entendendo que vários princípios da constelação não tem nada a ver com o que a Bíblia parece, porque fala de honrar os pais, mas tem vários princípios que não tem nada a ver. E mais pra frente eu até pretendo trazer aqui muitas coisas para as pessoas acordarem, despertarem sobre isso. Então tirei. Ok, e aí também ainda veio muito devagar a questão de aparecer pessoas, e eu tinha um certo desconforto com relação à terapia e mentoria. Eu tinha alguns conflitos internos por exemplo, eu aprendi sobre cura e libertação, fazer mapeamento e tudo, até porque o Senhor ministrou, o próprio Espírito Santo me ministrou e me ensinou a fazer uma autocura e libertação. E foi muito sério, e eu sei que foi feita, porque ele me confirmou. Mas então eu carregava esse conflito interno sobre a minha mentoria, terapia e mentoria cristã. Não pelo conteúdo do que tinha ainda, porque eu acabei mantendo a parte de análise corporal, que a gente fala com a ciência, né? E aprendi uma outra técnica que se chama Sozo, que inclusive é de uma grande igreja, que chama Betel, não sei como se fala até hoje, que vocês já devem ter ouvido falar. E a parte que eu aprendi de cura e libertação com o Senhor, né? Da mesma forma que ele me ensinou, que eu aprendi com referências, Nilce Joka, Tânia Teresa e várias outras. É a forma que eu iria trabalhar. Só que eu tinha um conflito dentro de mim. Tipo assim, eu tinha parte terapêutica, eu tinha parte de cura e libertação, que era espiritual, parte bíblica. E eu tentava adaptar essas partes terapêuticas com a Bíblia. E ultimamente eu vim pedindo muito pro Senhor. Eu falei, Senhor, eu preciso destravar nessa questão de terapia e mentoria cristã. Porque até na minha divulgação eu ficava travada. Senhor, eu devo curar, não devo curar? Isso é terapia? Isso é um ministério? Eu fiquei muito nesse conflito, porque tinha a parte de cura e libertação, tinha a parte terapêutica, e eu falei, o que é isso, Senhor? E eu fiquei travada. Essa questão tanto de trabalhar só com o ministério, tanto como prestar um serviço, vamos dizer assim, a parte terapêutica. E isso me travou da forma de fora, com certeza. Tipo, eu não vinha chegando muitas pessoas, eu fui deixando isso de lado. Falei, ok, vamos seguindo, na hora que Deus quiser responder. E eu cheguei num ponto de falar, Senhor, eu preciso dessa resposta, eu preciso destravar isso, seja para o ministério, seja para a terapia, seja se o Senhor quiser que eu pare com isso tudo. Eu falei, o que eu preciso renunciar, o que precisa ser visto nisso ainda? E coloquei à disposição, tipo, Senhor, ok, né, eu fiz alguns planos aqui, tipo, de trabalhar com isso, talvez tenha sido meu, talvez não é um plano do Senhor, de querer trabalhar com isso, e eu renuncio, sei lá, o Senhor quer que eu trabalhe com outra coisa, totalmente entregue, né, e nessa conversa, e por essa semana, e entendendo, eu falei, não tá certo, tipo assim, eu preciso tirar esse conflito interno, porque as coisas não destravam, tipo assim, eu não consigo sair do lugar. Eu comecei a ficar, por causa dessa dúvida, eu comecei a paralisar.
E naquela angústia, tipo assim, de querendo servir, mas não entendendo o formato, não entendendo o que o Senhor queria. E aí, o que o Senhor trouxe pra mim? Primeira coisa, ele me falou que ele queria que eu tirasse algumas coisas. Essas partes que eu trabalhava como... isso é a parte de análise corporal, que isso é ciência. E no último atendimento que eu fiz, quando eu falei uma coisa pra uma pessoa que eu tava atendendo, aquilo me deu algum gatilho, tipo assim, algum estranhamento. Assim como eu atendi a última vez a constelação, essa última pessoa que eu atendi me deu um desconforto. Eu falei, tá alguma coisa que não tá legal. E aí depois, enfim, continuei conversando e o Espírito Santo me trouxe clareza sobre que ele não queria que eu trabalhasse mais com essa técnica de análise corporal, de ciência. E mostrando mais o porquê, né, que isso não é bíblico. Pasmem, sei que pode chocar alguém aqui e as pessoas podem não concordar e não estar aberta a mudar a mentalidade. Eu estou aberta totalmente a mudar minha mentalidade para o que Deus quer, independente se seja confortável ou não para mim. Sim, me falou que eu não queria que eu trabalhasse mais com isso, tipo que ele, ou seja, o Senhor me mostrou que na verdade não era tipo assim, porque eu fiquei, Senhor, o Senhor quer? É um ministério ou é uma parte terapêutica? O Senhor quer que eu trabalhe com essa parte terapêutica? Ou o Senhor quer que eu abandone tudo e trabalhe com outra coisa? Porque quem não sabe, eu sou advogada. Eu fiquei nesse lugar, tipo, o que o Senhor quer de mim, né? É esse lugar que eu já te falo, o que é importante? A gente sempre querer, por mais que às vezes Deus não responde na hora, que a gente vai errar no caminho, a gente sempre tá buscando voltar e fazer a vontade de Deus, agradar o Senhor. Por mais que não nos agrade e não agrade outras pessoas. Porque eu sei que eu vou ser criticada pela minha postura. Eu sempre fui criticada por trabalhar com terapia, porque eu sou advogada também, né? Eu abandonei a advocacia. Não pratiquei mais. E enfim, peraí. Então o Senhor, quando trouxe isso, ele me destravou. Eu entendi que o Senhor quer que eu trabalhe essa parte de cuidar de pessoas. Mas ele tá me trazendo, se vocês estão vendo aqui, eu tô conversando, que eu tô com esse caderninho na frente. Ele tá me trazendo um novo projeto. E tá todo formatado pra eu falar aqui pra vocês? Não. Mas por que eu vim falar isso aqui já agora? Eu vim falar o quanto é importante a gente abrir a casa, o lar e deixar Deus visitar todos os cômodos. Estar aberto a renunciar tudo, a todos os cômodos. Por mais que você fale, nossa, mas eu já trabalhei nesse projeto, tudo eu gostava tanto. Aqui eu tenho o DNA Real que eu tava trabalhando, que era mentoria. Era o nome, tem um logo. E a gente tá sempre aberto. Deus vai utilizar isso aqui ainda? Não sei. Agora ele tá me dando um novo projeto. E eu tenho que estar aberta a abrir mão do que eu queria que fosse. Ou tipo, nossa, mas já tava tudo estruturadinho. Mas Deus agora está me trazendo um novo projeto. E esse aqui tem o nome dele. Então, é isso que eu também gravei uns vídeos anteriores. Dessa questão da gente desviar 5 graus pra direita ou pra esquerda. E às vezes até sua intenção é boa, mas não é o que Deus quer. Deus está me dando um novo projeto com o nome dele. Esse propósito é dele. Então, quando eu abro mão, deixo ele revisitar todos os meus cômodos, falo, é pra tirar isso, é pra tirar tudo, tira tudo. Tipo, é renunciar tudo, é esse lugar de 100% de rendição. Não dá pra você render só 10% ou 50%, não, aqui não. Então, tô feliz, porque... durante muito tempo esse conflito me deixou estagnada internamente, eu não sabia, tipo assim, o que o Senhor quer de mim, qual é o meu propósito, o que o Senhor quer que eu fale, porque eu não quero andar mais por conta própria, nem pro que eu quero, porque às vezes, vamos dizer, até o ministério, você fala, não, eu quero fazer isso aqui, mas o Senhor não quer aquilo ali, por mais que seja boa a intenção, seja boa o seu querer fazer, mas não é aquilo que Deus quer pra você. Então eu tô feliz por Deus ter tido essa clareza. Ainda estou desenvolvendo tudo que o Senhor está trazendo e vim trazer essa reflexão para você. Abra mão, se renda 100%. Para de ficar com aquele, mas isso não. 100%. Deixa Deus fazer a vontade dele. Porque não dá pra gente ficar obedecendo só um pouquinho. Eu me rendo, mas você pode fazer sua vontade só até aqui. Aqui não, porque eu não tô querendo deixar isso aqui. É um projeto meu, eu gostava tanto. Então, já, vocês vão saber do que faz sair disso tudo. O que eu tô gerando agora com Deus, né? Que por mais que eu tivesse boa intenção, eu tinha parte do que eu tava fazendo ali que não era o que Deus queria. Então, eu entendi que muito que também não rompeu, não era muito da questão só de ser ministerial ou terapia. É porque tinha elementos ali... tinha elementos ali que Deus não queria, que estava contaminando
o que Deus queria que eu entregasse. Vamos trabalhar aqui ainda com cura e libertação, mas vai ser um novo formato, um novo nome e do jeito de Deus, da vontade de Deus.